Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial. Nesta edição, que é a quinta edição do Expo Jude, o Prêmio de Inovação será entregue no dia 5 de outubro, que é o primeiro dia do Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o Ecossistema de Justiça. Nesse momento, vamos conversar sobre o segmento, a categoria Inovação na Gestão, e o projeto é a Auditoria das Prestações de Contas das Serventias Extrajudiciais. O projeto é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o nosso bate-papo será com Rafael Mas dos Anjos, que é juiz corregedor do Foro Extrajudicial, e a Andréa Meurer Egres, que é assessora correcional. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Andréa. É uma honra contar com a presença de vocês. Eu parabenizo desde já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela inovação, pelo reconhecimento merecido, visto o trabalho que vem realizando aí no Judiciário Catarinense. Então, vocês serão homenageados, a premiação será no dia 5 de outubro, e esse projeto que os nossos participantes aqui estão curiosos para conhecer um pouco mais sobre o que é esse projeto de auditoria das prestações de contas das serventias extrajudiciais. Vou passar a palavra de imediato, então, para o Rafael e depois a Andréa complementa aí sobre esse projeto. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Ademir. Obrigado pela saudação, pelo carinho de sempre, né? É com alegria que tanto eu quanto a Andréa, nós representamos aqui o Tribunal de Justiça, em especial a Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial, né, que desenvolveu esse projeto Auditoria das Prestações de Contas das Serventias Extrajudiciais, também com auxílio da Diretoria de Orçamento e Finanças, com a Diretoria de Tecnologia e Informação. Na verdade, é um projeto multidisciplinar, né? E esse desenvolvimento de um produto de software que tinha essa ideia de otimizar processos da prestação e auditoria das serventias extrajudiciais vagas e também aquelas sob intervenção, ele tem sido muito importante para a nossa atuação no estado de Santa Catarina, e ficamos muito felizes com o reconhecimento através do prêmio, né, do prêmio de inovação, essa indicação aí a concorrer, é algo que nos deixa muito satisfeitos, não só pela representatividade que esse evento nos traz, mas também por sabermos que é um produto, né, do Tribunal de Justiça que ganha espaço aí no cenário nacional. Se me permitir, Spículo, eu vou começar aqui a explicar um pouquinho do nosso projeto, né, e depois a Andréa fica à vontade para complementar, pode ser assim? Combinado. Não está ótimo. Então, é importante contextualizar, né? Não sei se os senhores sabem, mas os serviços notariais e de registro, eles têm uma matriz constitucional, né? Que é o artigo 236 da Constituição, e ele estabelece a natureza pública dessa atividade, né? E nós temos, então, portanto, particulares que atuam em colaboração com o Estado na condição de agentes públicos, né? Sendo que podem ser, então, responsáveis por serventias extrajudiciais os delegatários, que são aqueles concursados e que atuam em nome do Estado, mas também nós temos situações onde temos interinos e interventores atuando com a responsabilidade sobre a serventia, né? Os delegatários, por conta dessa outorga que o Estado lhes dá, eles atuam de forma independente, né? E a gestão administrativa e financeira das serventias compete exclusivamente a eles, o Estado não interfere nesse ponto, apenas fiscaliza, né? Mas os interventores e os interinos, eles acabam tendo essa independência relativizada diante da precariedade, da provisoriedade das suas nomeações, né? Então, quando uma serventia ela se torna vaga, nós temos a figura do interino, que é designado nos termos da lei e das normas, né, que regem o tema. E quando um delegatário ele sofre um processo administrativo disciplinar e é determinado cautelarmente seu afastamento, é nomeado um interventor, né, para essa serventia. Em ambas as situações, nós temos a necessidade de fazer a análise devida das prestações de contas para que o recurso público oferido ali com o recolhimento dos emolumentos, né, e com a taxa, selo, enfim, com tudo aquilo que representa a receita na serventia, seja direcionado da melhor maneira possível, né?
Na questão do interino, também gostaria de esclarecer, a gente tem uma fixação de teto para sua remuneração. O delegatário, aquele concursado, ele não tem um teto, porque a receita da serventia pertence a ele. Mas o interino, ele atua dentro do limite percentual de 90,25% do subsídio do ministro do STF, né? E aquilo que a serventia ela arrecada, além desse valor, se transforma naquilo que nós chamamos de receita excedente. E essa receita excedente ela é repassada ao Poder Judiciário. E por ser uma atividade muito dinâmica, a atividade nos cartórios, né, é muito comum entre os tribunais de justiça dos estados a dificuldade em controlar as contas das serventias que se encontram sob interinidade, né? E o interesse, como eu falei, é muito grande porque aquela receita que exceder ao teto, ela reverte ao Poder Judiciário, né? E pode ser usada dentro daquelas necessidades e direcionamentos que o Poder Judiciário precisa, né? Então, para atender o comando constitucional do artigo 70, parágrafo único da Constituição, no que se refere à prestação de contas, interventores e interinos, eles precisam, né, eles têm uma obrigação legal de prestar contas mensalmente, né, das receitas e despesas, para que, então, nós verifiquemos, como corregedoria, a correta aplicação dos recursos. Essa dinamicidade da atividade, eu vou trazer o exemplo de Santa Catarina. Hoje nós temos 579 serventias. No último levantamento que eu fiz, a gente tinha dentro dessas 579 serventias 221 vagas, né, que estão ocupadas por interinos. E, além disso, a gente tem hoje 5 serventias sob intervenção, onde há um processo administrativo disciplinar avaliando uma situação de um delegatário, né? Então, vejam que, num cenário de 579 serventias, nós temos quase 230 serventias com prestações de contas a serem analisadas por nós aqui. Cerca de quase 40% do nosso total de serventias. E nós sabemos que esse número se repete em outros estados, né? Geralmente é alto o índice de serventias vagas, porque a vacância ela decorre de aposentadoria, de falecimento, de renúncia, né? Enfim, uma série de situações onde a serventia ela passa por um período de tempo para a gestão do Poder Judiciário, né? Pela atividade do seu interino designado. Aqui no estado, voltando a Santa Catarina, nós tínhamos no passado uma grande dificuldade na prestação de contas, porque, por uma série de motivos, eu posso citar objetivamente, né, a ausência de padronização na análise das contas que eram feitas em cada comarca, né? Hoje, com esse sistema, a prestação de contas ela é analisada aqui na corregedoria, mas havia, no passado, a falta de padronização, porque as contas estavam espalhadas por todas as comarcas, né? Essa falta de padronização gerava uma série de dificuldades, porque aquilo que poderia ser validado numa determinada região poderia ser vedado em outra, então haveria assim uma certa situação de insegurança jurídica e também de falta de controle de receita, né? Outras questões eu poderia trazer como dificuldades, né? O sistema digital dos interinos não contemplava todas as etapas da prestação de contas e, em determinado momento, ele precisava ser autuado para finalizar a análise. A prestação de conta dos interventores, por sua vez, tramitava em autos físicos. Muitas prestações de conta de interinos também estavam em autos físicos, né? A gente tem deixado a cultura do papel até por uma visão de sustentabilidade, né? Mas no passado era muito fixado em processo físico. As prestações de contas eram feitas por meio de um trabalho manual, né? Um trabalho basicamente artesanal, análise contábil de receita, despesa, com lançamento individual em planilhas de Excel, e só essa parte do trabalho, né, de contabilização das receitas e despesas, ocasionava uma demanda de aproximadamente 70% do trabalho. Então, esse cenário de dificuldades se tornou um grande estímulo para se repensar o sistema e se buscar uma alternativa por meio dos recursos tecnológicos que nós dispomos, né? E o sistema de prestação de contas, então,
pensado e trabalhado a muitas mãos aqui dentro do Poder Judiciário de Santa Catarina, ele foi implementado em 3 etapas. A primeira e a segunda etapa correspondem, respectivamente, ao desenvolvimento das interfaces de interinos e de interventores, né? Foi pensado aquilo que vai ser utilizado pelo interino e pelo interventor para trazer o seu relato de contas, né? E numa terceira etapa houve a entrega das demais interfaces, que é a dos delegatários afastados, a do corregedor, da assessoria correcional, a do juiz corregedor, enfim, de todos os atores desse sistema. Com a entrega, né, dessa demanda, a prestação de contas, né, ela passou a contribuir para o aperfeiçoamento da justiça na medida em que proporcionou uma fiscalização da prestação de contas dos interinos e dos interventores, né, de uma forma mais detalhada, muito mais eficiente e ágil, sem onerar o usuário por conta do layout intuitivo. Também se permitiu que o processo de auditoria, por meio de cruzamento de dados e de fechamento contábil automatizado, né, automático, realizado em tempo real, à medida em que é preenchido, ele se tornou muito dinâmico a ponto de acelerar aquela perda que nós tínhamos naquele trabalho artesanal mencionado anteriormente, né? Então, ganhamos austeridade da gestão das serventias vagas sob intervenção, e a receita excedente aqui em Santa Catarina é incorporada ao orçamento do Fundo de Reaparelhamento da Justiça e, por sua vez, acaba sendo aplicada no atendimento das necessidades públicas da sua competência, aperfeiçoando ainda mais os serviços judiciários, né? A comunidade, a sociedade, o jurisdicionado é quem ganha com isso, né? E na prestação de contas eletrônica que nós desenvolvemos por meio desse projeto, é possível a elaboração das contas, a prestação das contas pelos interventores e interinos, é muito bacana, porque o sistema, ele já, de uma forma muito automática, ele produz já o parecer técnico, ele contribui na manifestação dos interventores, os delegatários e afastados interinos também, nessa manifestação que eles têm que fazer, a conta é feita automática, esse parecer e decisão também do juiz corregedor e do corregedor geral do foro extrajudicial, ele se apresenta de uma forma muito imediata, né? E com isso ganhamos muito tempo e muita eficiência, como já falado, na hora de analisar eventuais irregularidades, né? Apontar valores que devem ser devolvidos, contas que mereçam um cuidado maior na análise, né? E a própria integração com o BI, né, com a Business Intelligência, ela nos traz benefícios também para outros setores e segmentos do nosso tribunal, né? E foi justamente pela implementação dessa prestação de contas que se criou uma possível interação entre todos os envolvidos na análise das prestações de contas, né? O procedimento hoje ele é 100% digital, ele conta com a funcionalidade de prazos automatizados e notificações em tempo real para as partes que precisam interagir no processo. Ele faz alertas, avisos, né? E de forma muito automatizada, a gente tem respostas que facilitam a nossa atuação nesse setor ligado ao fluxo de prestação de contas, né? Eu tenho aqui um slide, não sei se há interesse em visualizar a interface do sistema, posso mostrar para os senhores, né? Ou também posso passar a palavra para André, para algum complemento, se achar necessário. Não sei qual é a melhor Rafael, dinâmica. pode compartilhar, ele está autorizado a compartilhar e aí depois na sequência ela já pode ir complementada aí. Tá, deixa eu ver. Consegue visualizar? Sim. Sim. Ah, então ótimo. Tá aqui deixa eu só passar rapidamente essa nossa parte. Eu falei as dificuldades, né? Aqui, pontualmente, dificuldade de controle das demandas, falta de padronização, insegurança, acervo elevado, a perda de receitas, o trabalho manual e com maior probabilidade de erros. Em matéria, não afeta o dia a dia da atuação do magistrado na comarca,
passando a contar com o serviço especializado da corregedoria, né? Então, o histórico eu já fiz ali, não vou cansar os senhores, mas aqui a gente tem a interface do sistema. Como vocês podem ver, nós temos ali os envolvidos na sua atuação: interino, interventor, delegatário afastado, a corregedoria, o juiz corregedor e o corregedor geral. Essa aqui é a interface do interino. Quando ele vai atuar, ele vai preencher o sistema, ele é muito intuitivo e vai juntar os documentos, né? Aí ele vai ganhar um quadro ali com o lançamento das receitas e despesas, que é visualizável automaticamente, né? E ali numa sugestão de preenchimento, até contando com o nome da Andrea, a gente mostra ali como é fácil e intuitiva a sequência na questão de preencher despesa. Ele automaticamente traz uma contabilização para nós em tempo real. Então, a gente tem acesso, né, em número, a gente sabe, principalmente nós do direito, temos as nossas dificuldades, se a gente visualiza o resultado, é muito mais fácil, né? Então, receita bruta apontada, saída total, a receita líquida, a menção à remuneração, e aí, ao final, ele já calcula a receita excedente, que é do nosso interesse, né, para poder destinar corretamente. A gente consegue, pela interface, perceber também o trabalho da assessoria, né? O documento criado por quem, lidando com qual serventia, e também com um resumo ali dos dados. Há muitos filtros para pesquisa. Eu posso pesquisar prestações de contas até determinado valor, eu posso pesquisar pelo nome da serventia, eu posso pesquisar pela comarca. Enfim, a gente tentou deixar o sistema da melhor forma possível para pesquisa. Ao final, nós temos um resumo da prestação de contas. Ele é bem de fácil visualização, como vocês podem perceber ali. O sistema ele faz alertas, como eu falei. Por exemplo, aqui um exemplo: despesa quitada após o vencimento, ele alerta para que seja feita a correção ou eventual justificativa, né? O parecer técnico ele é editado automaticamente, podendo ser corrigido ou alterado, mas ele já traz um modelo padrão de parecer, que depois é ajustado conforme o caso, se necessário, porque tem muitos casos que se repetem, né, como se fosse uma linha de produção. O parecer técnico também apresenta seus filtros, e a conclusão depois do trabalho é fácil, né, porque a gente, verificando que tudo se encontra em conformidade, basta concluir a análise, né? Quando o parecer é concluído, a análise é concluída pela equipe, há um novo prazo para manifestação do interino, que pode se posicionar em relação a algumas divergências, né? Nesses casos de itens inconsistentes, ele traz a sua justificativa, né? Ele é alertado para isso. Na corregedoria, a interface pela assessoria, né? Ele fica também com a situação de pendência, o que ele aguarda, né? Ali no caso da tela, aguardando decisão. Ali nós temos o espaço para elaboração de minuta de parecer do juiz corregedor e decisão do corregedor do foro extrajudicial. Um exemplo de como é que fica o parecer, veja que é bem objetivo, né? Com toda a análise necessária, sem perder esse rigor que a atividade correcional exige. Ali é a interface que eu acabo atuando, né? Ela mostra para mim de uma forma muito clara e ágil aquilo que eu preciso saber para dar impulso ao processo, né? Ali ficam os campos embaixo, tem a possibilidade de parecer, eu posso pré-visualizar num formato PDF, concluir o parecer, posso retornar para a equipe se algum ponto não tiver ok, né? Enfim, tem muitas funcionalidades. O corregedor geral também tem a sua interface com as suas funcionalidades. O interino também, essa ali nós mostramos aqui para os senhores a interface do interino, inclusive dando ciência da decisão. E finalizando aqui os benefícios que esse sistema nos traz aqui, a gente tentou pontuar alguns, né? O processo tornou 100% digital. Nós tivemos redução de 70% do tempo para análise das prestações de contas, os cálculos se tornaram automatizados, a análise ela é muito fiel, ela é individual de cada item, todos os envolvidos na análise das contas têm acesso à plataforma, então é muito transparente, né?
de certa forma, permite de forma ampla o contraditório, a ampla defesa, quando necessário. O acesso ao sistema se dá com login pessoal, então ele realmente é algo muito personalizado. O acesso ao sistema ele permanece mesmo após a desvinculação do interino ou do interventor com a serventia, ele tem acesso àquelas prestações de contas que ele fez após a sua atuação. A inclusão da prestação de contas somente no período em que o interventor e o interino está como responsável pela serventia é possível, né? A desativação do login do responsável também, para análise de todas as prestações de contas. A prestação de contas parcial, mensal, é possível visualizar. É permitido o cadastro do mesmo interino em várias serventias e é permitido o cadastro do mesmo login como interventor e interino. Um resultado que a gente teve, que é muito importante citar, foi o aumento de arrecadação com a maior fiscalização e com a própria implementação do PCE. Os senhores vejam que em 2016 houve uma arrecadação, né, em torno de 5,5 milhões. E em 2020, né, o sistema começou a atuar a partir de 2019, e 2020 nós tivemos, né, na verdade, de 2016 a 2020 ele vem sendo implementado, mas até 2020 nós tivemos um ganho aí de quase 10 vezes maior do que aquela arrecadação do ano de 2016. Então, se trata, de fato, de um sistema que merece ser conhecido, replicado, e a nossa equipe, né, nós aqui em Santa Catarina, estamos à disposição para contribuir com outros estados e, enfim, com outras entidades, né, numa relação institucional para aquilo que for necessário. Eu peço desculpas aí pela celeridade no falar, velocidade, mas eram essas as contribuições que eu teria a fazer. Deixo a palavra também para a André, se quiser acrescentar algo. A André foi uma das grandes desenvolvedoras do sistema. Oi, André, tudo bem? Quer complementar aí? Parabéns, doutor Rafael. Fantástica a solução de vocês. Boa tarde. Eu acho que o doutor Rafael já explicou muito bem, né? Já colocou ali todo o nosso fluxo e os nossos ganhos que a gente teve. É isso mesmo, né? Da nossa parte aqui, a gente só tem a agradecer a oportunidade que o tribunal nos deu de desenvolver essa ferramenta, e uma ferramenta que veio para facilitar muito a vida tanto dos interinos, interventores, delegatários afastados e da nossa própria assessoria, né? Que a gente tinha um gargalo muito grande, a gente perdia muito tempo tendo que planilhar os dados, fazer a conferência dos valores, e isso tudo foi automatizado com o sistema. Então, eu deixo aqui um agradecimento, né? E agradeço todo em nome do Núcleo 4. Foi um trabalho muito grandioso aqui no tribunal, mas que rendeu muitos frutos. Muito obrigada, era isso. Tá bem, então, muito obrigado, Andréia, doutor Rafael. Parabéns a todos os servidores, magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo reconhecimento merecido, né, por esses cases que tem aí ganhando destaque e sendo finalista do Prêmio de Inovação. Espero vocês, então, o representante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para receber no palco, dia 5 de outubro, essa premiação. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco. Obrigado, Debi. Obrigada. Prazer é nosso, né, André? Ficamos muito felizes aí com a indicação. Ficamos muito felizes mesmo. Parabéns, muito obrigado. Até o dia 5, então. Valeu. Valeu.